Em redes sociais, o comandante da Polícia Militar do Interior 7, em Sorocaba, Alexander Lacerda, convocou amigos para o 7 de setembro bolsonarista. Chamou o governador João Dória de cepa indiana, fez ataques a Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados, e que agora faz parte do governo paulista, como secretário de Projetos e Ações Estratégicas, atacou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ministros do Supremo Tribunal Federal. O comandante foi afastado pelo governador Dória por indisciplina. A gente vai falar sobre esse assunto com Adilson Paes de Souza, tenente-coronel aposentado da PM de São Paulo, mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e doutor em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP. Olá, Adilson, prazer em recebê-lo. Bom dia. Oi, Marilu, bom dia a todos da Rádio Brasil Atual e a todas as pessoas que nos escutam. Exato, estamos também na TVT. E, Adilson, esse comandante de Sorocaba, né, que foi afastado por indisciplina pelo governador João Dória, é uma punição ou ainda falta puni-lo? Isso não é punição. Se parar por aí, é impunidade. Veja bem, nós estamos falando de um coronel, e não é de qualquer comando, é de um comando de uma área que é tradicional na Polícia Militar. É um coronel que é o topo da carreira, que pertence à estrutura do alto comando da Polícia Militar, e que fez o que fez. E baseando no próprio regulamento da Polícia Militar, se o regulamento for fielmente observado, tem que ter mais ações por parte do governo, além do que simplesmente afastar. Exatamente. Quais seriam essas ações? Qual seria a punição, Adilson? Primeiro, o regulamento disciplinar é claro. Basta verificar nesses sites de pesquisa, tipo o Google, digitar Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, está lá, é uma lei complementar de 2003. Bom, lá é claro, logo no começo, artigo 8º, 10º, 11º, ontem eu estudei o regulamento depois desse fato envolvendo esse absurdo com esse coronel da ativa, porque também teve o absurdo com o coronel da reserva, que é o Melo Araújo, que eu acho que a gente deve comentar. Vamos falar assim. Quanto mais alto é o grau hierárquico da pessoa, mais grave é a punição. Ele é coronel. Qualquer punição que ele pratica, ele merece ser punida com mais rigor do que qualquer outro policial. E o regulamento é expresso ao denominar de grave a transição disciplinar quando ela revela um ato contra as instituições e o Estado. É o caso, porque ele está pregando, além de insubordinação, desrespeito à autoridade constituída, ele está aderindo a pautas de ruptura institucional. Então, é extremamente grave. Esse senhor deve ser submetido a processo disciplinar, com o devido processo legal, e ele deve ser punido com a expulsão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele deve ser submetido a conselho de justificação e ser demitido da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Fora isso, existe a tríplice responsabilidade a que estão sujeitos os funcionários públicos, os agentes públicos. Então, nós falamos da esfera administrativa, que é a punição disciplinar. Ele deve ser processado pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11 da lei dos atos de improbidade administrativa, por praticar atos contrários aos princípios da administração pública, notadamente o da legalidade e o da impessoalidade, cuja uma das penas, além de sanção pecuniária, uma das penas pode ser a perda da função pública. Terceiro, ele cometeu crime militar, deve ser instaurado imediatamente inquérito policial militar. Então, o senhor governador deve vir a público para mostrar à sociedade as portarias da instauração do procedimento disciplinar e os requerimentos, a representação junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, para que instaure a competente ação civil pública pela prática de ato de improbidade administrativa e pela ação penal pela prática de crime militar, no mínimo de desrespeito. Ou seja, só afastar não é nada. É uma tentativa de
botar panos quentes, como se fosse possível colocar panos quentes nessa situação. E por que, na sua opinião, Adilson, o governador João Dória não fez exatamente esse procedimento, né, de acordo aí com toda essa norma interna, enfim? Por que ele não foi devidamente punido? Por enquanto, né, e não se fala mais nisso, por enquanto, né, como se tivesse resolvido a situação. Marilu, não é de hoje que nós estamos conversando, e você tem acompanhado entrevistas minhas a outros órgãos de imprensa, a questão da bolsonarização das polícias, notadamente as polícias militares, a influência do bolsonarismo nas polícias. Pesquisas com outros viés, com outros objetivos, já têm demonstrado isso. Interação em redes sociais, concordância com as pautas do presidente da República, intenção de voto em 2022, enfim. O presidente Jair Bolsonaro tem adeptos e muito adeptos na Polícia Militar. E não são só as praças, como muitos analistas insistem em dizer. Os oficiais também. Não é de hoje que eu venho falando que os governadores estão numa situação muito complicada, notadamente aqueles que apoiaram Jair Bolsonaro na eleição, como foi o caso do governador João Dória, que apoiou abertamente o Bolsonaro. Ele estava numa disputa apertada com Márcio França, e o apoio, o embarque dele na campanha do Bolsonaro, o jargão Bolsonaro, Bolsodória, auxiliou a ter mais votos e ganhar do Márcio França por uma pequena diferença. Isso frustrou os policiais militares a partir do momento que o Dória se afastou do Bolsonaro, se declarou oposição, mirando 2022 como ele o candidato da redenção do Brasil, né? Os governadores não sabem exatamente em que medida eles realmente comandam a polícia. Então, eu acho que essa medida de ontem, de afastar, é uma que bate e assopra, tenta dar uma controlada. Até mesmo porque, para ser coronel da Polícia Militar, tem que ter uma afinidade muito grande de quem escolhe. É um grupo pequeno, um pouco mais de 50 pessoas são coronéis da Polícia Militar, e é um grupo fechado. O corporativismo pode falar mais alto. Então, eu não sei se o Dória tem força suficiente para peitar esse corporativismo e aplicar a lei. O que precisa ser feito nesse caso é aplicar a lei dentro do devido processo legal. Então, eu acho que ele tem receio, porque no fundo, eu tenho certeza que ele não sabe exatamente o quanto que ele realmente comanda as polícias. Exato. Agora, falando de governadores, né, e do Dória, ontem eles se encontraram, né, no Fórum dos Governadores, e ele deu o seguinte aviso para os colegas governadores: creiam sobre esse caso, né, creiam, isso pode acontecer no seu estado. Aqui nós temos a inteligência da Polícia Civil, que indica claramente o crescimento desse movimento autoritário para criar limitações e restrições, com emparedamento de governadores e prefeitos. Então, ele está alertando aí os outros governadores, e a gente lembra, né, Adilson, que teve aí, ocorreram 2 incidentes, né, com PMs, com apoio a Bolsonaro, aquele motim, né, da PM no Ceará, no começo de 2020, e também a atuação dos policiais em Recife contra manifestantes, né, contrários ao presidente Bolsonaro, em maio, quando 2 pessoas foram atingidas com balas de borracha nos olhos, perderam a visão. Até a vereadora do PT, a Liana Cisne, né, ela também foi atingida na manifestação por spray de pimenta nos olhos. Enfim, existe essa preocupação. Aconteceu aqui em São Paulo e pode realmente voltar a acontecer em outros estados do Brasil, né? É realmente preocupante essa situação que a gente está vivendo, Adilson? Sim, Marilu, e não precisava da inteligência da polícia para saber isso não, né? Desde que Bolsonaro foi eleito, ele tem voltado um discurso a favor, em direção dos policiais militares para sustentá-lo numa atitude golpista. Nós já discutimos isso, existe uma identificação muito grande entre os PMs e Bolsonaro, que o Bolsonaro representa tudo que o policial quer ser, ou seja, faz o que quer e não acontece nada. Aquele jeito peculiar de ver o mundo, onde tudo que é contra os meus desejos, a minha opinião, é inimigo, a teoria do inimigo. Então não precisa de inteligência da polícia alertar os outros estados.
Nós citamos aí, você acabou de rememorar, fatos graves, mas a atuação seletiva da polícia, para ficar somente no contexto da pandemia, já existe há muito tempo. Manifestações contra Bolsonaro já são reprimidas com violência e arbitrariedade, e manifestações a favor do Bolsonaro ou de pautas bolsonaristas contra a pandemia, por exemplo, isolamento, são só assistidas por policiais. Então, a atuação seletiva já existe. E assim, né, Marilu, voltando ao Coronel de Sorocaba, ontem eu recebi um material e uma matéria do Estadão, de 1º a 22 de agosto, mas tem a ver com o que nós estamos conversando agora, de 1º a 22 de agosto, esse senhor, entre publicações e compartilhamentos, 397 interações em redes sociais desse coronel. Se ele não dormisse, daria em média 18 compartilhamentos, inserções por hora. Esse senhor não trabalhava? E ninguém sabia que ele era um bolsonarista ferrenho? Ontem, eu conversando com alguns policiais, falou, não é a primeira. O que o governador Dória fez foi pelo conjunto da obra, não é de hoje que ele vem interagindo, ele é bolsonarista radical. Ninguém sabia, Marilu. O comando da Polícia Militar não sabia. Os outros coronéis não sabiam. Por isso que eu falo que o fenômeno do bolsonarismo está muito bem arraigado nas polícias. E não é só, eu tenho certeza que não é só na Polícia de São Paulo. A grande diferença desse fato é que esse coronel veio a público e falou. Outros policiais não tornam público, ou ficam em grupos fechados. É isso que nós estamos. Qual é a isonomia, a isenção, a impessoalidade que um comandante que comanda policiais que atuam na rua e pode atuar em manifestações pode ter? Nenhuma. É óbvio que os policiais vão ter instruções para atuar de maneira diferente em manifestações contra o Bolsonaro. Esse fato envolvendo esse coronel da ativa e o vídeo postado pelo coronel Melo Araújo, que é da reserva da Polícia Militar, mas usava uma peça de uniforme do batalhão da Rota, conclamando também as pautas bolsonaristas e citando que a Polícia Militar, o batalhão Tobias de Aguiar, participava de campanhas militares no Brasil, canudos, etc. Ou seja, o discurso de guerra, de confronto, de ruptura. Ninguém sabia. E esse coronel Melo Araújo, o governador não vai falar nada, não vai tomar nenhuma providência, ele é oficial da reserva. Nós, oficiais da reserva, estamos sujeitos ao regulamento disciplinar, ao Código Penal Militar. Esse coronel também pregou a ruptura institucional. É isso, Marilu. Só lembrando, pode continuar, mas só lembrando que ele é o atual diretor-presidente da CEAGESP, né, da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, o Paulo Ricardo Augusto Nascimento de Melo Araújo, né? Nomeado pelo governador Bolsonaro, pelo presidente Bolsonaro. Ontem à noite eu recebi um documento, papel timbrado da Polícia Militar, de Bauru, do 4º Batalhão do Interior, Bauru, onde o comandante pede para o gerente da ferrovia de Bauru interromper o tráfego de trens num sábado, dia 28 de agosto, que ainda vai acontecer, porque o Bolsonaro vai estar lá fazendo uma cavalgada pela família. Ou seja, eu tenho que parar o trem, não é, olha, não pode ter esse evento nessa área que vai interromper o tráfego de trens. Não, pare o tráfego de trem para o presidente passar com a sua cavalgada, para não causar transtorno. Onde tem pessoalidade e interesse público aí? Olha a influência do bolsonarismo aí. Eu não estou vendo, eu não estou imaginando coisa. É um papel timbrado, documento oficial. O que vai acontecer? Nada. Marilu, o coronel Melo Araújo da reserva e esse coronel de Sorocaba devem ser inseridos no inquérito dos atos antidemocráticos que é presidido pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. O que eles fizeram é semelhante ao que o Sérgio Reis fez, por exemplo, e outros blogueiros que pregam a ruptura, o fechamento do STF e etc. É extremamente grave. Não dá para se resolver com afastamento e eventual aposentadoria. Exato. Agora, o Ministério Público do Distrito Federal questionou aí o comando da PM de Brasília para saber, né, se o serviço de inteligência da corporação já tem monitorado aí possíveis atos de indisciplina e contra o regime democrático, como você falou, né, praticados por policiais da ativa ou da reserva.
o pedido de informações foi encaminhado pelo promotor Flávio Milhomem, após justamente acontecer o que aconteceu aqui em São Paulo. Quer dizer, isso deve ganhar corpo também, não é? Você não acredita? Você acredita que, de repente, parlamentares, instituições, podem, inclusive, levar esse fato ao STF, justamente por conta desses atos antidemocráticos? Bom, no Ministério Público, o Ministério Público está sendo o Ministério Público, ele está atuando antes. E para a defesa das instituições democráticas, dos poderes constituídos. Ele está corretíssimo, ele tem que ter essa informação. Lembrando que há pouco tempo atrás, o governador de Brasília demitiu o subcomandante da polícia por questões de adesão ao bolsonarismo. Então, me parece que agora o Ibanez Rocha está dando uma distanciada e está sendo governador. Não está sendo submisso ao pleito do Bolsonaro. Isso é bom. É informação de que pode haver instituições independentes ainda, né? Agora, o Ministério Público, OAB, a Associação Brasileira de Imprensa, partidos políticos, parlamentares que nos escutam, eles têm que representar urgentemente ao ministro Alexandre de Moraes para a inclusão desses senhores no inquérito como investigados. A resposta tem que ser agora, porque tem que ter uma resposta institucional firme antes do 7 de setembro, porque se nada acontecer, essas pessoas vão se sentir estimuladas a praticar o que bem entender em nome de uma defesa do pleito do presidente Jair Bolsonaro, que é um pleito de ruptura institucional. O presidente da República partiu para o ataque final contra as instituições. Nós estamos assistindo o risco do Brasil virar uma Hungria, onde o senhor Viktor Orbán, é o sonho de consumo do Bolsonaro. Nós não podemos permitir isso aí. Então, senhores parlamentares, por favor, atuem junto ao STF, atuem junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo para que cobre do governador ou instaure de ofício, que o Ministério Público tem poder para isso, Marilu, ação civil pública contra esses coronéis e ação penal contra esses coronéis. Não, liberdade de expressão não permite ruptura às instituições e caos. É isso. Agora, só para a gente fechar aqui, a gente estava vendo a matéria aqui da Larissa Borer, né, com uma das falas do Raimundo Bonfim, da Frente Brasil Popular. Ele estava falando sobre o grito dos excluídos, né, tradicionalmente, o que ocorre dia 7 de setembro, e ele está falando aí, Avenida Paulista, sem golpista, 10h30 da manhã, em frente ao MASP. Então, eles estão reivindicando aí o fato dos movimentos populares estarem, sim, a vez dos movimentos populares estarem na Avenida Paulista. O que pode acontecer, na sua opinião, hein, Adilson? Pode haver confronto, porque o pessoal do Bolsonaro não está lá para defender o Bolsonaro. Até alguém simpatizar pelo Bolsonaro e defender o presidente Bolsonaro, por mais absurdo que nós entendamos isso, é um direito, a democracia contempla isso. Agora, sob o manto de defender Bolsonaro, defender a ruptura institucional, jamais, não há liberdade de expressão e liberdade de associação numa democracia que quer ser chamada de democracia, de fato, que permita isso. Então, essas manifestações pró-Bolsonaro, no fundo, são manifestações pró-ruptura institucional. Então, elas não deveriam ser autorizadas por uma simples questão. O objeto dessas manifestações é inconstitucional, porque prega a ruptura institucional, prega a não independência dos poderes, a extinção de poderes da República, e por isso não deveriam ser autorizadas. A polícia tem que agir como polícia, ou seja, um órgão imparcial que vai lá para manter a ordem pública, evitar o confronto e garantir o exercício constitucional do direito de associação e expressão, que não abarca, mais uma vez, pedidos de ruptura institucional. Perfeito. Adilson, a gente agradece aqui toda a sua análise, um forte abraço para você e certamente até a próxima, né? Até a próxima, porque há uma profusão de eventos catastróficos na República, desastrosos, catastróficos não, porque catástrofe é algo imprevisível, tudo isso já era previsível, desastrosos, e conte comigo. Boa sorte.
Obrigada, Dilson. Muito obrigada. Um forte abraço. Falamos aqui com a Dilson Paes de Souza, tenente-coronel aposentado da PM de São Paulo, mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e doutor em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.